Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais poderosas e, olha, mais atuais da história da filosofia. Uma que, quem sabe, descreva exatamente o mundo em que a gente vive agora, sem que a gente nem perceba. Vamos começar com uma pergunta que mexe com a gente. E se tudo, absolutamente tudo em que a gente acredita não passasse de sombras? Imagina se a nossa realidade, sabe, fosse só um eco, um reflexo meio distorcido de algo muito, muito maior. E se fôssemos todos prisioneiros e nem soubéssemos disso? É essa premissa que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos lá. Pra gente entender essa história, precisamos voltar no tempo, bastante tempo. Tipo, uns 2.400 anos atrás, para dentro de uma caverna escura, úmida, imaginada pelo filósofo Platão. A cena que o Platão descreve é a seguinte: um grupo de pessoas que viveu a vida inteira acorrentada no fundo de uma caverna. A única coisa que elas conseguem ver é a parede bem na frente delas. Atrás desses prisioneiros tem uma fogueira. E entre o fogo e eles, pessoas passam carregando objetos, sabe, como se fossem marionetes. E a luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede. E aqui que está o ponto central. Para esses prisioneiros, as sombras não são só imagens, não são representações. Elas são a realidade. É tudo o que eles conhecem. Os sons que eles ouvem, as formas, os movimentos, tudo que eles entendem como mundo vem daquele teatro de sombras. Aquilo é a verdade absoluta. Ponto final. Certo. Agora, vamos pegar essa história e dar um salto gigantesco no tempo, direto para os nossos dias, para o mundo hiperconectado. Como essa história antiga se parece hoje? Vamos ver como isso se desenrola? É só a gente pensar um pouquinho na nossa experiência online. As redes sociais, por exemplo, elas funcionam com algoritmos, né? E esses algoritmos foram criados para nos manter engajados. Eles aprendem muito rápido do que a gente gosta, no que a gente clica, e começam a nos mostrar mais e mais do mesmo. Isso cria o que a gente hoje chama de bolha. É uma versão simplificada, distorcida do mundo, feita sob medida pra gente. E essa comparação aqui é muito interessante. As correntes de ferro de Platão, hoje, poderiam muito bem ser os algoritmos que nos prendem a um certo tipo de conteúdo. O fogo e as marionetes que criavam as sombras, hoje, são os likes, os compartilhamentos, que ditam o que é popular e o que a gente vai ver. E as sombras na parede? Bom, hoje elas têm muitos nomes. Fake news, memes, posts cuidadosamente editados. Essa citação resume a ideia de um jeito perfeito. As correntes modernas são invisíveis, mas nem por isso menos poderosas. Elas vão moldando a nossa percepção da realidade de uma forma super sutil, mas constante. Assim como o prisioneiro de Platão, que quando sai da caverna, a luz do sol o cega, sair da nossa bolha digital também é difícil. É desconfortável. Questionar as próprias certezas, encarar opiniões totalmente contrárias, isso pode ser psicologicamente bem doloroso. Muitas vezes é bem mais confortável ficar ali, na segurança das sombras que a gente já conhece. Mas a alegoria não termina na prisão. A parte mais dramática da história, na verdade, é a jornada daquele que consegue se libertar e começa a subir em direção à luz. E essa jornada para fora da caverna tem um processo. Primeiro vem a libertação, que muitas vezes é forçada, não é uma escolha. Depois vem a confusão e a dor, porque a luz da verdade ofusca quem só estava acostumado com o escuro. Em seguida, bem devagar, vem a aclimatação, quando os olhos e a mente começam a se ajustar. E por fim, vem aquele impulso quase incontrolável de voltar, para tentar compartilhar a descoberta. E é aqui que a história toma um rumo bem sombrio. Porque o que acontece quando alguém, depois de ver o mundo real lá fora, tenta voltar para libertar os antigos companheiros? A reação não é bem a que se espera. Platão descreve uma recepção super hostil. Os outros prisioneiros riem dessa pessoa. Os olhos dela, agora acostumados à luz, demoram para focar na escuridão de novo, então ela parece desajeitada, confusa. Eles a acusam de ter se corrompido, de ter enlouquecido, e, na parte mais forte, Platão diz que se tivessem a chance, eles a matariam para se proteger daquela verdade tão perturbadora. É uma imagem muito poderosa sobre a resistência que a sociedade tem a novas ideias. Essa frase é de uma força incrível. Ela nos faz pensar pela perspectiva de quem ficou na caverna. Para eles, a descrição de um mundo de luz e formas reais não soa como libertação, soa como um ataque violento à única realidade que eles conhecem, o único lugar onde se sentem seguros. Então, o que a gente tira disso tudo? A alegoria não é só uma história antiga, de jeito nenhum. Ela é um desafio filosófico que continua muito vivo.
No fim das contas, a mensagem de Platão é um convite, é um chamado para essa jornada de questionar as nossas próprias percepções, de buscar o conhecimento que está além das aparências. É sobre ter a coragem de olhar direto para o sol, mesmo que a luz nos cegue no começo. E como a gente pode começar essa jornada? Aqui ficam algumas sugestões práticas. Sair da caverna, hoje, pode ser algo como seguir nas redes sociais alguém com quem a gente discorda, ou ler uma fonte de notícias que a gente normalmente ignora, ou simplesmente ter aquela conversa difícil, mas necessária. A filosofia, no fundo, começa com a coragem de olhar. E para finalizar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Para além das bolhas digitais, qual é a grande caverna que aprisiona nossa sociedade hoje? E talvez mais importante, o que cada um de nós pode fazer para dar o primeiro passo em direção à luz? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.